Ei, você aí que está assistindo esse vídeo, eu quero fazer duas perguntas para você. O que é a perfeição? E o que é a verdade? Vamos imaginar uma pessoa perfeita. Ela faria alguma coisa imperfeita? Se o fizesse, não seria uma pessoa perfeita. Você concorda? Muito bem, então eu faço uma outra pergunta. Jesus Cristo era perfeito? Bom, para os cristãos, Jesus Cristo, sim, ele era perfeito. Aliás, ele foi o único ser perfeito que nasceu nessa terra. Ele era perfeito porque ele era um Deus, ele era filho de Deus, ele foi o unigênito de Deus. E ele era um homem comum porque era filho de Maria. Então ele herdou de ambos, de Deus e Maria, as características da deidade de Deus e dos humanos comuns, que era Maria. Por isso, quando ele foi crucificado, ele sentiu dor. Quando Lázaro morreu, ele chorou. Quando ele encontrou os mercadores do templo vendendo lá na frente do templo, ele se irou, chegando a fazer um chicote e espalhando as moedas dos mercadores e os bichos e espantando todos ali da porta do templo. Ele era sensível às necessidades da vida das pessoas. É só pararmos para pensar no Sermão da Montanha, onde ele, conectado com as necessidades de cada pessoa, ele proferiu as bem-aventuranças. Também na cruz, ele pediu a Deus, o seu Pai, que se fosse possível afastasse dele o cálice, ou seja, aquela situação de sofrimento e dor. Mas mais do que isso, ele vendo o desconhecimento do povo que tanto amava e que o estava crucificando, e ele então pede a Deus que ele os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E hoje, será que todos sabemos o que estamos fazendo? Cristo, estando aqui na Terra, cresceu como uma criança e um adolescente comum. Mas ele sabia, desde muito cedo, qual era a sua missão nessa terra. Seus pais terrenos, Maria e José, certa vez encontraram ele entre os doutores da lei, ensinando. Então, naquele momento, ele demonstrou que ele sabia a sua missão nessa terra. Mas ali ele demonstrou tamanha sabedoria e humildade. E os doutores da lei estavam admirados vendo ele ensinando entre eles. Ele cresceu e então, vendo a necessidade de ensinar o povo, o que ele faz? Ele viu que eles precisavam conhecer a verdade das coisas. Então ele organiza a sua igreja. Sim, ele organizou uma igreja. Esse termo, igreja, ele tem origem no grego, que quer dizer uma assembleia de cidadãos comuns. A palavra igreja, né? Então, uma assembleia de cidadãos livres. Esse nome foi adotado pelos autores do Novo Testamento e empregado para se referir a uma nova aliança com Deus. Então, posteriormente, esta palavra igreja, ela adquiriu um novo significado, que seria a edificação dedicada a um culto religioso. Mas então eu volto à pergunta inicial. Alguém que é perfeito faria alguma coisa imperfeita? Uma coisa perfeita, ela precisa mudar? Muitas vezes sabemos essa pergunta, mas muitos não sabem responder ou se contradizem na resposta a essa pergunta. A igreja organizada por Jesus Cristo, então, era perfeita? Porque ele organizou uma igreja. E se era perfeito, a igreja que ele organizou era perfeita? E se era perfeita, ela não deveria mudar. Aí vem outra pergunta.
onde se encontra esta igreja organizada por Jesus Cristo. Esta igreja organizada quando ele estava aqui na terra. Se falamos em cristianismo, se nos declaramos cristãos, não seria normal para cada um de nós, com toda a seriedade, buscar esta igreja perfeita que ele um dia organizou? Muitas vezes nos isentamos dessa responsabilidade. Há milhares de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, mas é muito contraditório eu dizer que sou cristão e não dar importância a isso. Porque se não fosse tão importante, então por que ele criaria uma igreja? Por que ele organizaria uma igreja? E muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Estamos acomodados naquela igreja que nós estamos frequentando e não nos atentamos a esses detalhes que são demonstrados nas Escrituras. Será que nós não poderíamos ser muito mais felizes se levássemos este assunto mais a sério? Ouvimos o tempo inteiro ataques e desconfianças às igrejas e seus líderes. Mas se pelo menos estivéssemos naquela igreja que ele organizou, então poderíamos dizer que fizemos a nossa parte, que estamos nos esforçando para fazer o que é certo. Uma igreja, ela tem que ter essas características daquela igreja perfeita que ele organizou. Se um dia estivermos na presença de Deus, e vamos estar com certeza, né? Nós não poderíamos olhar para Deus face a face e começar a dar desculpa que nós não buscamos essa igreja. Nós não poderíamos falar que fizemos a nossa parte, que buscamos e não a encontramos. Então, o que vamos falar com Deus se um dia estivermos na sua presença face a face? Como poderíamos identificar essa igreja organizada por Jesus Cristo? Se eu desejo frequentar uma igreja porque eu acredito que nela eu vou aprender os conceitos mais próximos ou os ideais que Jesus Cristo ensinou, pelo menos esta igreja que eu vou frequentar tem que ter, se não igual, pelo menos a maior semelhança possível a essa igreja que um dia ele organizou. É muito mais simples do que possamos imaginar identificar esta igreja entre as milhares de igrejas que existem no mundo todo. Então agora, neste momento, nós vamos identificar essa igreja. Pega a sua Bíblia e vamos, passo a passo, identificar as características dessa igreja que ele organizou. E no final, você vai fazer a pergunta para você mesmo e vai responder: a igreja que eu estou frequentando, ela se parece, pelo menos, ela tem as características desta igreja que um dia Jesus Cristo organizou? Vamos começar então com a primeira escritura, porque a pessoa fala: mas igreja não salva ninguém. Jesus Cristo salva, igreja não salva ninguém. Só por aí já há uma contradição muito grande. A pessoa fala: igreja não salva ninguém, Jesus Cristo salva. Mas aí entramos numa contradição, porque Jesus Cristo salva a partir da igreja, ele organizou a igreja para isso, porque através dela nós iremos sendo conduzidos a fazer a coisa certa. Então vamos identificar passo a passo esta igreja que ele organizou. Lá em Efésios, no capítulo 2, nós temos uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos membros da igreja de Jesus Cristo, na cidade de Éfeso, onde podemos ler o seguinte nos versículos 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Vamos entender essa escritura. Ele diz: assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadãos é como se eu dissesse que é um indivíduo que goza da mesma cidadania que os outros. Então, quando ele fala que nós não somos mais forasteiros, não somos mais estranhos nem estrangeiros, mas concidadãos entre os santos e da família de Deus, ele está dizendo que quando nós passamos a frequentar a sua igreja, se nós vemos todo o capítulo, vamos entender isso,
Quando nós passamos a frequentar a sua igreja, nós saímos do mundo e já não somos mais estranhos entre aquele meio. Isso foi escrito naquela época. Então, quando a pessoa passava a pertencer, a frequentar o grupo, né, de Jesus Cristo, ele passava a ser um seguidor da igreja de Jesus Cristo, então ele deixava de ser um forasteiro, de ser um estranho. Ele agora era identificado entre os santos e a família de Deus. Vamos deixar de lado aí essa expressão santos, porque já vamos voltar sobre ela. E ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que a base da igreja, a pedra angular, a pedra de esquina, aquela que segura o edifício, né, a edificação, é Cristo. Ele é a base desta igreja. Então uma igreja que não tenha Jesus Cristo como base, já começa com um defeito muito grande. Não pode ser a igreja de Jesus Cristo. Ela tem que ter Jesus Cristo como centro, como a base, a pedra angular, né? Isso é o que ele fala. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então significa que essa igreja ela deve ser orientada, ela deve ser instruída, sustentada sobre as coisas que ensinaram os profetas e os apóstolos. Nada mais. É isso que está dizendo. Algumas pessoas vêm com às vezes uma conversa, mas isso é a sua interpretação. Cuidado, tem coisas nas escrituras que você pode interpretar. Um salmo, por exemplo, um provérbios, mas aqui é descritivo, aqui é descrição de coisas que aconteciam, de organizações, então não há interpretação, é puramente ler e entender. Porque lá em Amós, no Antigo Testamento, no capítulo 3, no versículo 7, nós lemos assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, por que ele falou edificado sobre o fundamento aqui de apóstolos e profetas? Porque o profeta, ele é aquela pessoa que recebe a revelação de Deus para transmitir aos homens aqui na terra, a todas as pessoas aqui na terra. Então, se é a igreja de Jesus Cristo, ela tem que ter um profeta, né? Se falamos que a igreja é a igreja de Jesus Cristo, temos que pensar então que esse profeta é a pessoa que vai receber a revelação para transmitir às pessoas. Por isso ele fala que Deus não vai revelar nada aos homens sem primeiro revelar a sua vontade aos seus servos, os profetas. Isso sempre aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Sempre, em todas as épocas, existiram profetas. Noé e entre tantos, né? Então está aí. Essa é a base, é uma das primeiras características dessa igreja. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 a 14, ele fala o seguinte, e ele mesmo, a outra carta do apóstolo Paulo, ele falando ainda sobre essa organização da igreja. E ele mesmo deu a uns para apóstolos. Este ele que ele fala aqui, é Jesus Cristo. É como se ele dissesse, e Jesus Cristo mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele identifica cargos e ofícios que existiam nessa igreja de Jesus Cristo. E que cargos e ofícios eram esses? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então aqui nós temos na organização da igreja dele esses ofícios. Havia profetas, havia apóstolos, havia evangelistas, aquele que prega o evangelho, né, o especialista na pregação, havia os pastores, que eram aqueles que cuidam das ovelhas, neste caso aqui, aqueles que zelam pelos membros da igreja, e os doutores, aqueles que ensinam, aqueles que conhecem, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí agora eu volto à definição da palavra santos. Quando ele fala querendo o aperfeiçoamento dos santos, é porque naquela época, desde aquela época, todas as pessoas que eram membros de a igreja dele eram chamados santos. Nós não vamos encontrar em nenhuma parte da Bíblia adorações a santos. Porque santo é todo aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que era membro da igreja. Se nós observarmos em todas as cartas do apóstolo Paulo, só pegar, gente, você pega a Bíblia no Novo Testamento, está lá, todas as cartas do apóstolo Paulo, no inicinho do capítulo, todas as cartas, né, do apóstolo Paulo a Éfeso, a Corinto, a Tessalônica,
todas as cartas, ele começa: carta do apóstolo Paulo aos santos de Éfeso, carta do apóstolo Paulo aos santos de Corinto, carta do apóstolo Paulo aos santos de Tessalônica, porque os membros da igreja eram chamados santos. Não tem interpretação, era assim. Então, quando ele chama apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ele visa o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o aperfeiçoamento dos membros da igreja. E ele continua: para quê? Para que esse aperfeiçoamento? Para a edificação, a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Porque a base não é Cristo, a pedra angular? Então, para que todos conheçam esse Cristo. E ele fala: até que todos cheguemos à unidade da fé. O que significa unidade? Unidade é um. A palavra unidade representa um. Quando ele fala a unidade da fé, esses cargos, esses ofícios existiam na igreja até que todos passemos a acreditar em uma coisa só. Não adianta então falar que existem milhares de igrejas no mundo e que cada um pensa diferente, que todos vão chegar ao mesmo lugar, porque não está aqui, a não ser que eu negue as Escrituras. Essas pessoas são chamadas nesses ofícios para que todos cheguem ao único pensamento sobre Jesus Cristo, o conhecimento real sobre Jesus Cristo. Se eu tiver 30 pessoas aqui e cada um tiver um conceito diferente sobre Jesus Cristo, todos os conceitos não podem estar corretos. É só parar para pensar. Por exemplo, algumas pessoas pensam que Deus é um animal, outros pensam que Deus é uma fumaça, outros pensam que Deus é uma força, e assim cada um tem um pensamento diferente. Ele criou a igreja dele e chamou essas pessoas nesses cargos e ofícios para que todos possam ter o real conhecimento de Deus. Como eu posso me ajoelhar e orar para algo que eu não sei exatamente como é? Então é importante ter esse conhecimento real, e por isso esses ofícios dessas pessoas foram chamadas, para que todos possamos chegar à unidade da fé, que todos passemos a acreditar dessa forma, esse conhecimento que ele quer que nós cheguemos a saber. E ele fala: e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que é quem? Jesus Cristo. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que essas pessoas vão fazer, o que esses líderes vão fazer, é ajudar com que os membros da igreja, chamados santos, cheguem a ser semelhantes a Cristo, à medida da estatura completa de Cristo. Que possamos nos aproximar o máximo possível de como Jesus Cristo era. Então a igreja foi organizada com essa finalidade. Por isso a gente deve frequentar a igreja. Não é que a igreja por si só vai salvar, mas ela vai nos ajudar, vai nos orientar, vai nos instruir e vai impedir que nós tenhamos conhecimentos errados sobre as coisas que devemos aprender nessa vida. E ele fala: agora, por que ainda que ele chamou essas pessoas e organizou a coisa desse jeito? Ele fala: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não precisa de uma interpretação para essa escritura, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. O menino inconstante é aquela pessoa que muda toda hora, né? Não tem aí uma constância. Uma hora acredita nisso, outra hora acredita naquilo, outra hora acredita naquilo. Então, para evitar isso, é que ele chamou essas pessoas. Ele fala: levados em roda por todo o vento de doutrina. Quando existem milhares de igrejas no mundo e a gente não tem a verdade, então uma pessoa fala uma coisa: eu acredito. Outro fala outra: eu acredito. Outro fala outra: eu acredito. Então, para evitar isso, é que ele chamou essas pessoas e deu esses cargos a elas. E assim chegamos no conhecimento real sobre Jesus Cristo.